Bom, então vamos lá. Como eu disse para vocês, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do reino Fungi, né? Por muito tempo, a gente achou que o reino Fungi fizesse parte, né? Esse grupo de seres vivos, eles fizessem parte do grupo de plantas, tá? Justamente por causa das características físicas, né? Fisiológicas desses organismos, a gente classificava eles dentro do grupo das plantas. Até que chegou um determinado momento que a gente percebeu que, na verdade, esses organismos, eles não produziam seu próprio alimento. Então, eles não poderiam ser classificados dessa forma, tá? O reino Fungi é um grupo de organismos eucariotas, tá? Ou seja, que tem a membrana nuclear. Inclui micro-organismos, como é o caso da levedura e dos bolores, né? Que fica na parede, ou do pão e tal. A família mais conhecida deles é o cogumelo, shiitake, shimeji, como cogumelo Paris, etc. Eles vivem em ambientes úmidos, até porque a reprodução deles depende um pouco desse ambiente mais úmido, e alguns deles são aquáticos, tá? Então, só retomando alguns conceitos. São eucariontes, eles têm uma parede celular rígida, que é de quitina, que é uma característica que volta depois em artrópodes, tá? Ou seja, evolutivamente isso meio que desaparece na maioria dos grupos e volta em artrópodes. São heterótrofos por absorção, ou seja, eles liberam as enzimas digestivas no alimento e aí absorvem aquele alimento já previamente digerido, tá? Isso é uma característica bem diferente dos grupos tanto de plantas que produzem seu próprio alimento, quanto de animais, que normalmente a digestão é intracorpórea. Apresentam como reserva de alimento o glicogênio, e aí uma característica um pouco mais semelhante a animais, porque no caso das plantas, elas armazenam através do amido. Eles são uni- ou multicelulares, eles podem ser um indivíduo com uma célula só ou várias, e o corpo deles é formado por uma estrutura chamada de hifas, que é justamente isso aqui. Deixa eu vir pra cá. Então, são filamentos, tá? Que quando estão agrupados, esses filamentos, a gente chama isso aqui tudo de micélio. Essa parte de cima do fungo, porque assim, né, gente? Quando a gente vê o fungo, ele já tá bem enraizado para baixo do substrato, tá? Então, quando você olha um pão e vê o negócio verde, né, de bolor, você pode jogar o saco inteiro do pão fora, porque na verdade essas hifas, elas inicialmente elas são microscópicas. Quando elas vão se unindo, aí elas formam uma estrutura maior, que é esse corpo de frutificação aqui, que aí dá origem a propriamente o corpo do fungo, digamos assim, tá? E aí, como eu disse, né, elas são revestidas por essa parede de celulose que não é solúvel em água, né? É como se fosse uma camada, a celulose, bem grosseiramente, meio que uma camadinha aí de gordura, né? Mas óbvio que a celulose é completamente diferente. Mas assim, ó, a gente tem então esses fungos, essa estrutura, esse conjunto de hifas, que são esses prolongamentos, formam o que a gente classifica então e chama de micélio, tudo bem? Essas hifas, elas então são esses prolongamentos, tá? Elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser septadas ou elas podem ser cenocíticas. As septadas, elas têm divisões transversais, que são os septos que separam o plasma e as organelas, né? Transitam de um compartimento para o outro. Então, é como se fossem grupamentos de células, onde eu tenho uma abertura entre eles e eu tenho essa transição de uma parte para outra. Esse compartimento ele pode ter um ou mais núcleos. Então, eu tenho essas hifas são formadas por estruturas semelhantes às células, tá? Divisões celulares. Só que aí ela tem junção, ela tem união entre essas células. Ela pode ter um núcleo só ou dois núcleos, tá? Então, hifa cenocítica ou hifa septada. Com hifa septada com um núcleo por célula ou hifa septada com dois núcleos por célula. E a hifa pode ser cenocítica, tá? Que são esses tubos contínuos sem divisão celular, tem divisão em compartimentos separados, onde eu tenho esse núcleo espalhado por todo esse citoplasma. Tirando os fungos no caso de bolor e mofo, tá? Os demais fungos eles têm o corpo formado por dois componentes, que é o corpo de frutificação, que é essa estrutura para cima, tá? Responsável pela produção dos esporos, que está relacionado à reprodução, e o corpo vegetativo, que é essa parte de baixo aqui,
aonde é responsável por entrar em contato com o substrato, absorver a água, fazer digestão e absorção de sais minerais e matéria orgânica, que é responsável pelo desenvolvimento desse fungo. Alguns fungos, por sua vez, a maioria deles tem essa organização multicelular, né? Mas alguns deles são unicelulares, que é o caso das leveduras, por exemplo. São organismos microscópicos, esféricos ou ovais, e são amplamente utilizados na fabricação tanto de bebida alcoólica quanto de pão, tá? Então, as leveduras, que é um fungo que faz o processo de fermentação, o fermento biológico, sabe? É uma levedura que é unicelular e ela faz esse processo de fermentação para a fabricação de pães e bebidas alcoólicas fermentadas. As moléculas de alimento, elas são absorvidas na forma de glicogênio e tem algumas características nutricionais desses fungos. Então, eles crescem bem em pH próximo a 5, ou seja, é um pH nem muito ácido, nem muito básico. A maioria cresce em condições altas de açúcar e necessitam de ambientes úmidos. É por isso que quando você vai fazer o pão, você coloca água, né, um ambiente úmido, e fornece açúcar para esse fungo começar a proliferar, tá? Então ele começa a se desenvolver, ele começa a crescer, ele começa a fazer respiração solar e produzir, então, os gases responsáveis por deixar o pão fofinho. Todo fungo ele é heterótrofo, foi por isso que, então, posteriormente, ele foi desclassificado do grupo das plantas e reclassificado no grupo dos fungos, né? Sem ser nem animal, nem planta. As hifas, elas liberam enzimas digestivas no meio, que rodeia nelas, né? Elas têm contato íntimo com o alimento e dessa forma, então, ocorre uma digestão extracelular. Então, as enzimas digestivas são liberadas pelo fungo, elas quebram o substrato, o alimento é digerido e aí o fungo absorve esse alimento. Tudo bem, gente? Bom, antes da gente continuar, respondam a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.